A história de Harry Potter renovou o interesse literário pelo mundo da magia. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Trago algumas ideias na saga do Jovem Bruxo em diálogo com a filosofia espírita. A saga de Harry Potter, narrada em seus 7 livros, é um sucesso estrondoso. Há muitos itens que fazem lembrar os ensinamentos da doutrina espírita. Pensando em qual abordagem fazer, vi muitos vídeos que já abordaram coisas como os fenômenos mediúnicos, obsessão, mundo espiritual, através, por exemplo, dos dementadores e dos feitiços. Pensei então em fazer uma abordagem diferente, abordando 3 aspectos da filosofia espírita em diálogo com a história de Harry Potter. Vem comigo! O primeiro tópico que abordamos é o do livre-arbítrio, a partir do diálogo entre Harry Potter e o seu padrinho Sirius Black, no qual ele diz: "Todos nós temos luz e treva dentro de nós. O que importa é o lado no qual escolhemos agir. Isso é o que nos define." Esse é um dos aspectos mais interessantes da obra, porque mostra as ambiguidades, as nuances psicológicas e sentimentais de todos os personagens. O próprio Harry Potter, envolvido nesse diálogo tão profundo, é alguém que em vários momentos da obra, por causa das dificuldades que enfrenta, mostra o sentimento de raiva, de contrariedade, a vontade de desistir face às injustiças e o modo como as coisas se encaminham. Quando a gente olha o personagem de Dumbledore, grande referência de sabedoria, de liderança e de bondade, e ao perceber a história dele, nós vamos observar esses elementos ambíguos também, a maneira como ele tratou a sua irmã, a maneira como ele lidava com as suas questões familiares. Talvez o principal personagem seja Snape, a mostrar para nós o quanto o psiquismo das criaturas é complexo. E somente no final da história é que a gente vai entender toda a riqueza desse personagem com seus diferentes ângulos. E que muitas vezes, lá no início da história, a gente tende a não gostar dele ou até mesmo detestá-lo. E no final, percebendo tudo que ele passou e tudo que ele fez, a gente percebe que a situação dele era muito mais complicada do que a gente imaginava a princípio. Então a obra trabalha muito bem essa ideia de que, apesar de existir um núcleo do bem, vamos dizer assim, um núcleo do mal, os personagens envolvidos têm as suas ambiguidades. Isso casa muito bem com o entendimento da filosofia espírita, ao analisar o ser humano e o seu comportamento, porque nós estamos progredindo espiritualmente. E na fase em que nós nos encontramos, não somos ainda anjos de virtude e nem também somos as piores criaturas, as mais perversas. Todos nós trazemos virtudes em desenvolvimento e os nossos defeitos ou as nossas imperfeições. E a doutrina espírita nos explica que isso é resultado das nossas escolhas, é resultado do livre-arbítrio, porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Não temos vocação nem para o bem e nem para o mal. À medida que fazemos as nossas escolhas, é que desenvolvemos um certo tipo de comportamento mais habitual e também das nossas inclinações, mas que têm origem nessas encarnações anteriores. Mas lá no início de tudo, a gente foi criado simples e ignorante, ou seja, não estamos vocacionados para fazer o mal, mas isso é resultado de algumas escolhas que nós fazemos. Trazemos, claro, esses elementos ambíguos dentro de nós. Ainda não somos anjos, mas não apresentamos a condição de demônios. Estamos nos construindo o tempo todo enquanto sujeitos melhores. O segundo tópico que abordamos é o da morte, a partir da frase que Voldemort escuta de Dumbledore. De fato, seu fracasso em entender que há coisas muito piores que a morte sempre foi sua maior fraqueza. Essa frase demonstra o quanto que a morte é um elemento importante da saga e atravessa toda a história, na busca pela imortalidade, marcando o psiquismo dos personagens ou eventos que são importantes. Vamos a alguns exemplos. Harry Potter, o protagonista, é marcado pela sua orfandade. Seus pais foram assassinados, com ele ainda em tenra infância, cruelmente, por Voldemort. Ele vai ser criado por tios que mais o distratam do que tudo. Ele tem uma perda trágica pela morte, que é de Sirius Black, uma pessoa que ele tinha alguma proximidade, que ele tinha esperança de fazer família de novo e que perde dessa forma lamentável. Ele tem o seu evento com o espelho de Ogezed, logo no primeiro livro,
onde ele volta várias vezes para se ver ali com seus pais, imaginando uma vida feliz, sonhando com essa possibilidade. Ele especula se o feitiço do Prior Incantatem seria possível para trazer algumas pessoas de volta à vida. Já no finalzinho, numa de suas últimas ações, ele abre o seu presente ali no último livro, vem ali as pessoas queridas que tinham morrido antes dele, dando apoio, dando um suporte. E o próprio Harry teve em mãos uma relíquia da morte, que era a Pedra da Ressurreição, mas resolve descartá-la por causa de toda a sua história de violência, de perseguição e de morte. Voldemort é outro exemplo, o grande vilão da história. Ele é marcado pela perda de sua mãe, logo em tenra infância também. Aos poucos ele vai descobrindo a sua história. Baseado nessa raiva, ele vai lá e mata o seu pai. Aliás, ele comete assassinatos com prazer, usando a maldição da morte, Avada Kedavra, e é isso que o marca profundamente ao longo de toda a história. Um gosto peculiar em matar as outras pessoas. Mas ele mesmo estava em busca de imortalidade. Por isso, conhecendo alguns elementos das artes das trevas menos comuns, ele aprende a fazer Horcrux, que é fatiar a sua alma em fragmentos, e ele pega cada pedacinho e deposita em um objeto, assim, se matar um, ele pode sobreviver por conta desses outros pedaços que estão espalhados. Ele tem os seus seguidores, que são comensais da morte, e criou junto com eles uma marca, a Marca Negra, que ficava no céu, aquela caveirona com uma cobra saindo como língua, que apontava ali o local onde eles tinham cometido algum assassinato. Outro exemplo é do próprio Dumbledore, marcado pela morte trágica de sua irmã quando ele era bem jovem, numa disputa ali de varinhas, onde ele estava envolvido com seu irmão e com Grindelwald. A amizade que Dumbledore alimentou com Flamel e tinha desenvolvido ali a Pedra Filosofal, que dava para fazer um elixir garantindo a sobrevivência e continuidade, que Dumbledore demora a dar cabo dela, que vai gerar problemas lá na primeira obra, e o anel que ele tenta usar, que tinha pertencido ao Voldemort ali nos últimos episódios, mas que acaba, na verdade, acelerando a sua morte. A gente tem um problema com o Cedrico Diggory, que vai morrer no torneio Tribush, que é a marca da volta de Voldemort, como não podia ser diferente. Vejo que o tempo todo a morte vai atravessando os personagens e os eventos. A doutrina espírita nos esclarece que não precisamos buscar imortalidade no corpo biológico, porque já é um atributo nosso enquanto almas. Preexistimos ao corpo biológico e sobrevivemos à sua morte. Então, nenhum artifício nós precisamos utilizar. Não é possível dividir a nossa alma. A nossa alma é única e indivisível. Portanto, não é possível criar esses fragmentos. E, acima de tudo, nós guardamos a certeza de que vamos reencontrar as pessoas queridas quando chegar a nossa vez e partimos de regresso ao mundo espiritual, continuando essas relações amorosas. Quanto encarnados, podemos ter um paliativo disso. Através do desdobramento provocado pelo sono do corpo físico, a gente pode encontrar esses queridos, ou também através de algumas comunicações mediúnicas. Mas, acima de tudo, o Espiritismo nos ensina que, de fato, a morte não é o que a gente deve temer. Esse é um grande erro em concordância com Dumbledore, mas é a maneira como a gente vive. Por isso, nós devemos nos educar para a morte, que é um evento certeiro, para o qual devemos estar preparados, vivendo o melhor que nós sabemos, usando as ferramentas da filosofia espírita. O terceiro tópico que abordamos é o do amor, a partir do diálogo entre Harry Potter e Dumbledore. Não tenha pena dos mortos, Harry, tenha pena dos vivos e, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Essa lição de Dumbledore é magnífica. E a gente percebe no comparativo entre Harry e Voldemort o quanto que isso faz diferença. Porque Harry tem amigos, tem um grupo que ele pode contar, que gera acolhimento, que o ama. A família Weasley o abraça como se fosse mais um filho deles, e por aí vai. Já Voldemort é alguém que se lança ao sucesso na arte das trevas sozinho. Ele tem seguidores, mas não tem amigos. Então a vida dele é vazia de significado, porque é apenas um projeto de poder e uma vida voltada exclusivamente para si mesmo. A gente percebe que talvez o personagem de Snape, mais uma vez, seja um elemento que mostra muito como esse tema é trabalhado na obra. Porque a grande mudança que se opera na maneira como ele vai se envolver em toda essa disputa é justamente esses dois elementos misturados, né? Que é a morte da Lilian, a pessoa que ele aprendeu a amar desde a sua infância. Esse amor é tão forte, tão verdadeiro e tão profundo que o leva a abandonar o estilo de vida que ele estava adotando, aquela ideologia, toda aquela maldade, e se volta para um outro tipo de comportamento e para o outro lado da questão
vamos dizer assim. Mas opera nele uma transformação de comportamento muito grande, porque é o amor que fala muito fortemente dentro dele, o impulsionando para agir de uma forma diferente. E temos vários outros personagens que vão demonstrar esse exercício amoroso também, que casa muito bem com as orientações da filosofia espírita. Se a gente pensar nesse modelo do espiritismo que fala a respeito das leis morais, que são as leis divinas que regulam a nossa vida de relações, Kardec formula o entendimento de que todas elas podem ser resumidas em apenas uma, que é chamada de lei de amor, justiça e caridade. E a caridade é esse amor colocado em exercício, em ação. A tal ponto isso é forte, é marcante na doutrina espírita, que o lema que nós trazemos de O Evangelho segundo o Espiritismo é justamente esse: fora da caridade não há salvação. Ou seja, é no exercício do amor que nós construímos progresso espiritual. E, por extensão, descobrimos novos sentidos da vida que nos levam a viver de um modo um pouco mais transcendente, saindo da horizontalidade da vida. Então, nós criamos relações de afeto que são significativas, que nos preenchem e nos tornamos elementos úteis na vida das outras pessoas também. É a lei de amor que vigora em todo o universo. Esse é um recorte de alguns assuntos que atravessam a obra. Eu sei que muitas outras coisas poderiam ser ditas, como a questão de sangue puro, trouxas, duendes, ou seja, discutir autoritarismo, democracia, justiça, mas principalmente é uma obra que fala a respeito de amizade. Por isso, eu dedico esse vídeo a um grande amigo meu, trabalhador do IJF, Lucas Rieger. Essa é para você. Convido a quem está assistindo esse vídeo para que possa escrever aqui nos comentários se você lembra de mais algum aspecto que é importante, que é interessante para a gente filosofar a respeito dessa obra. E se achar interessante, curte, compartilha. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima! Eu juro solenemente não fazer nada de bom. Mentira, você não vai entrar não.